Eu não sei se vocês têm músicas default na vossa cabeça. Quando há momentos de silêncio, há sempre uma música que começa a tocar na minha cabeça. E no meu caso é Não invente, vá ao continente. Porquê? Não faço ideia. Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Qualquer Dia Muito Tempo. Estamos no episódio 8. A semana passada esteve aqui a Inês Gonçalves e eu queria desde já agradecer o feedback incrível que recebi. Foi até agora o vídeo com mais visualizações. É sempre difícil perceber as visualizações dos episódios porque estão repartidas entre as várias plataformas, mas consigo dizer que foi aquele que correu melhor e eu fico muito contente. A Inês há de voltar. Eu gostava muito, caso vocês concordem, se bem que este projeto é meu, não é? Mas pronto, eu gostava muito de tornar, tenho assim certas pessoas na minha vida que gostava que fossem uma espécie de sidekick recorrente cá no podcast. Não estarem cá todas as semanas porque é impraticável e eu também gosto destes episódios em que estou sozinha e consigo chegar a outros sítios, ou seja, as dinâmicas são completamente diferentes nós estivermos acompanhados ou sozinhos e eu gosto de ir aos dois lugares. Para além de que episódios com convidado dão uma trabalheira a editar que vocês não fazem ideia. Eu tive, ou seja, os episódios saem à sexta-feira de manhã e eu tive quinta-feira das 9h30 da manhã até às 11h30 a editar e só parei para comer. E durante aquelas 2-3 horas em que o Duarte chega à casa depois da escola, foi assim mesmo muito intensivo e sempre que há um convidado, como se eu já tivesse tido muitos, não é? Mas das 2 vezes até agora que tive, deu muito mais trabalho do que assim sozinha. De qualquer forma, há certas pessoas assim na minha vida, o Ricardo, a Inês, são 2 pessoas que eu sinto que fazia sentido trazer cá regularmente porque sinto que têm muita coisa a acrescentar e que são pessoas muito compatíveis com a minha pessoa. Então, não sei, digam se gostam desta ideia e pronto, e também mantenham as dicas e as sugestões que têm enviado para o e-mail qualquerdia.podcast@gmail.com. Eu continuo atenta, continuo a ler, vou tentando responder ao que consigo e tentando incluir as coisas que vocês sugerem por lá nos episódios que trago e também nas ideias, na minha lista de possíveis convidados aqui para o podcast. Ruído de fundo. A notícia que esteve no fundo a fazer ruído durante esta semana, vocês já devem estar mais ou menos à espera, foi o assassinato do Charlie Kirk. Toda uma cena, não é? Não sei se é o meu algoritmo ou não, mas eu sinto que é algo relativamente global e abrangente. Esta notícia desta morte está em todo o lado, eu não consigo fugir. Eu não sei se vocês conhecem, para quem está mais à parte deste acontecimento, Charlie Kirk era um influencer, uma personalidade política de direita, extrema-direita, fervoroso apoiante do Trump, que basicamente o seu trabalho era andar a correr o país, a falar e a debater com pessoas sobre os mais variados temas políticos. Ele era uma pessoa... vou já começar a entrar em polémicas. Pronto, é assim, Bárbara Cardoso, brace yourselves. Eu considero Charlie Kirk uma má pessoa. Ele já me tinha aparecido há vários meses no TikTok em debates acerca... Os que eu vi especificamente foram acerca do aborto, acerca do papel da mulher, e em cada situação em que eu vi Charlie Kirk falar me deu vontade de lhe dar uma cotovelada nos dentes. Não vou negar, ele era muito irritante, extremamente irritante, muito presunçoso, muito... ele divertia-se e a interromper as pessoas, sabem aquela, tipo André Ventura da vida, sabem? Quando não tem argumentos começa só a falar por cima das outras pessoas para quebrar a linha de raciocínio. Charlie Kirk era assim. E... na passada quinta, enfim, a semana passada ele estava num evento numa universidade no Utah a falar, não era a discursar, a responder a perguntas, enfim, a debater, que era a vida dele,
e do nada levou um tiro no pescoço e morreu instantaneamente. Eu logo, poucas horas depois disso ter acontecido, calhou eu ir ao TikTok e apareceu-me, eu ainda consegui ver os vídeos sem estarem censurados. E é assim, eu sinto que já vi muita coisa, muitos vídeos marados, muitos filmes muito gráficos e violentos e sanguinários, e eu não sou particularmente sensível a esse tipo de vídeos, de filmes, provavelmente por saber que são ficção. Por mais gráfico e realista que possa ser, há sempre uma parte do nosso cérebro que sabe que aquelas pessoas não estão mesmo a morrer. E ter visto o vídeo do Charlie Kirk a morrer, aquilo chocou-me mesmo. Ainda por cima era de noite e parece que à noite, pelo menos para mim, à noite parece sempre tudo mais intenso e mais pesado e mais sombrio. E aquilo fez-me mesmo muita confusão e eu sinto que é uma imagem que dificilmente eu vou tirar da minha cabeça para o resto da vida. Mesmo sendo uma pessoa que eu desprezava, detestava, é difícil ver alguém a morrer daquela forma. E para vos contextualizar ainda um bocadinho mais sobre a pessoa que ele era, se vocês não fazem ideia, eu apontei aqui algumas opiniões que ele defendia em relação. Este foi dos primeiros vídeos que eu vi dele, que fez logo um meio trabalho para eu tirar as conclusões que tinha que tirar acerca dele enquanto pessoa, num debate sobre o aborto, sobre o direito ou não ao aborto, que ele obviamente era contra. Ele disse que caso a filha dele fosse violada com 10 anos e engravidasse, ele obrigá-la-ia a levar a gravidez até ao fim, obrigá-la-ia a ter o filho e cuidar do filho, porque esta ideia de que pequenas células são vidas mais importantes do que a vida da pessoa, da mulher, ou da criança neste caso, que está a gerar a gravidez é mais importante, é uma cena que nunca me vai caber na cabeça. Ele defendia isto, defendia como está a correr planeta inteira que algumas pessoas inocentes morrerem durante o ano para que se possa conservar o direito a manter armas na sua posse de forma legal é um mal menor, sendo que estas algumas mortes são tipo milhares de mortes por ano. O ano passado morreram 6.000 crianças e acho que 20 e tal mil adultos também. Ele não acreditava no termo empatia, dizia que era uma invenção deste século, que era uma construção woke. Ele defendia que as mulheres não deveriam ambicionar nada além da família, que não deveriam nunca ir ter muitos namorados, muitas relações, que se fossem a dates não podiam pagar o date, o café, era completamente impossível na concepção dele. Dizia também que a comunidade LGBT era uma doença e defendia que, desculpem, que fazer um aborto era pior do que o Holocausto. Portanto, acho que já conseguimos fazer aqui um cocktail com as crenças deste homem e o tipo de pessoa que ele era. E porquê é que eu estou... ele também, by the way, também defendia que deveriam regressar as execuções em público. Tipo, medieval mesmo, estão a ver? Tipo, guilhotina, pessoas a festejar, a ver pessoas a morrer. Era isso que ele defendia. Não a parte da guilhotina, se calhar até defendia, mas defendia que as pessoas deviam voltar a ser executadas em praça pública. O que é muito irónico, não é? Tendo em conta o que lhe aconteceu. E porquê é que eu estou a enumerar todas estas crenças e particularidades da personalidade dele? Porque, por mais que eu ache que ninguém deva morrer desta forma, por mais que eu ache que pessoas não devam ser assassinadas, uma pessoa como eu, e como muitas outras que se considera
anti-armas, que é contra toda esta cultura de armas que existe principalmente nos Estados Unidos, não pode ficar feliz quando uma pessoa morre por essas armas existirem, por essa posse de armas ser algo tão banalizado e tão fácil. É mais fácil nos Estados Unidos comprar uma arma do que ter a carta de condução. Então, obviamente, sendo coerente, deveria ser impossível alguém ficar feliz acerca de uma morte de uma pessoa neste contexto. Agora, e foi isto que eu partilhei num Reels que eu publiquei esta semana, há uma diferença entre ficar feliz e entre não sentir pena ou ficar triste. E eu até posso pôr aqui o áudio e para quem está a ver com a imagem vou pôr aqui o Reels que eu publiquei, porque eu acho que resume muito bem aquilo que eu acho em relação a este assunto. Eu não queria nada estar a surfar esta onda, mas há coisas que me irritam e quando as coisas me irritam eu sinto que tenho que falar. E o que me está a irritar é a quantidade de energia que está a ser despendida a lamentar a morte do Charlie Kirk. E atenção, antes que me ataquem, eu não estou feliz por ele ter morrido. Eu acho que ninguém no mundo merecia morrer daquela forma, muito menos publicamente e muito menos em frente à mulher e aos filhos. Agora, não se esqueçam que ele morreu vítima do sistema que ele defendia com unhas e dentes. Ele foi a pessoa que disse que crianças morrerem de vez em quando, sendo que o de vez em quando foram 6.000 crianças o ano passado. É um pequeno preço a pagar para pessoal como ele, com a pilinha deste tamanho, continuar a ter o direito de ter uma arma no bolso ou em casa. E se vocês viram o vídeo do assassinato dele, eu infelizmente vi e não recomendo a ninguém. Literalmente não vejam aquele vídeo porque é uma imagem que vai ficar presa na minha cabeça para sempre. É impressionante ver como uma pessoa está viva num momento e está morta no momento a seguir. A quantidade de sangue que saiu do corpo dele, a forma como o corpo dele reagiu, é chocante. Agora imaginem isso acontecer a uma criança de 3, 4, 5, 10, 15, 18 anos. Imaginar crianças completamente inocentes que só foram para a escola para tentar aprender e brincar um bocadinho e a levarem com uma bala no pescoço como ele levou, porque homens e mulheres como ele continuam a defender que ter uma arma é justificável e é necessário. Desculpem, mas eu não vou ter pena de uma pessoa assim. E não ter pena é diferente de ficar feliz. E eu acho que é importante toda a gente perceber esta diferença. A parte preocupante disto tudo é que, obviamente, violência gera mais violência. E já houve pessoas detidas porque se queriam vingar do que aconteceu com o Charlie Kirk. Isto sim é um problema. Uma pessoa que defende que crianças inocentes e que famílias inocentes percam as suas crianças é um mal menor para se poder ter uma pistolinha dentro do bolso de forma legal, é uma pessoa violenta. É uma pessoa que defende violência e que morreu às mãos dessa violência. Resumindo, eu tenho pena do contexto, tenho pena principalmente dos filhos que não vão conseguir compreender bem, nem teriam de o fazer, o porquê do pai não poder voltar para casa, o porquê do pai não voltar nunca, deles nunca mais poderem estar e ouvir e tocar no pai. Isso entristece muito porque, por mais que estas crianças sejam filhas dos pais, de quem são crianças inocentes, sem noção de que os pais não são propriamente boas pessoas. E estou a incluir a mulher também, porque a mulher defendia absolutamente tudo o que ele defendia. Mas de qualquer forma, nenhuma mulher, nenhum filho merece ver o marido ou o pai a ser baleado no pescoço e a esvair-se em sangue à frente deles. Se bem que já vi assim notícias a dizer que os filhos e a mulher não é bem certo que estivessem lá de facto, mas pronto, vamos pressupor. É indiferente, pronto, ninguém merece ficar sem pai e sem mãe, nem sem marido. Agora, daí a exigirem que eu sinta pena ou que fique triste por ele ter morrido, vai uma longa distância. E porque eu acho que a nossa empatia não consegue ser assim tão elástica. Pelo menos a minha não consegue. E faça isso de mim o tipo de pessoa que fizer, eu não consigo fingir que fiquei super triste pela morte desta pessoa. E pouco tempo depois de ter publicado este Reels que vos acabei de mostrar, comecei a receber alguns comentários onde uma pessoa, por acaso foi só uma pessoa, a dizer que eu
devia exercitar o meu poder de compaixão, e eu tentei-lhe explicar que era difícil fazê-lo em relação a uma pessoa que defendia o tipo de coisas que ele defendia. Era difícil defender e ficar triste pela morte de uma pessoa que desvalorizava a morte de outras pessoas, que desvalorizava a importância e o direito ao bem-estar e à liberdade de tantas outras pessoas. Normalmente, tudo o que fugisse daquilo que ele era, pessoas diferentes dele, para ele não tinham os mesmos direitos que ele. Quer fossem pessoas racializadas, quer fossem mulheres, quer fossem pessoas com orientações sexuais que para ele claramente era uma doença. Ou seja, ter empatia por uma pessoa que nunca mostrou qualquer tipo de empatia e que não acreditava no conceito de empatia, pedirem para ser empática com uma pessoa assim, amigos, é o mesmo que me pedirem para resolver um problema matemático. Eu não vou conseguir. E como vos estava a dizer, pouco tempo depois de eu ter começado a receber estes comentários, apareceu-me um vídeo de um homem que é psicólogo, e eu aconselho muito a procurarem tanto no TikTok como no Instagram. Eu acho que ele publica as duas coisas em duplicado, os comentários, os conteúdos em duplicado nas duas plataformas. O arroba é therapyjeff com 2 Fs, e vou pôr também o link deste Reels na descrição aqui do episódio, porque eu acho que é importante ouvirem as palavras dele, são mais claras do que qualquer coisa que eu possa tentar explicar aqui. Mas basicamente o que ele diz é que é normal nós não conseguirmos sentir empatia por alguém que fez carreira. A carreira dele era mostrar a todo o mundo. Ele condicionava a vida dele a viajar pelo país para mostrar e para passar a palavra de que não era necessário ter empatia por ninguém que fosse diferente dele. Ou seja, alguém que dedica a sua vida a passar a palavra do preconceito, a palavra da violência, a palavra da morte até, a inúmeros grupos de pessoas, a jovens em universidades, em TikToks que chegavam a milhões e milhões de pessoas. É normal não conseguirmos que a nossa empatia seja assim tão elástica, e isso não faz de nós más pessoas, faz de nós pessoas honestas. E eu acho que este tema trouxe muito isso à baila. Vermos pessoas que festejaram a morte de uma pessoa, que eu não acho certo. Lá está, por tudo isto que eu já falei, de se nós somos contra violência, se somos contra a morte de pessoas, se somos contra armas, não podemos ficar felizes por alguém morrer dentro deste contexto e provar que este sistema não funciona, ou o resultado deste sistema é a morte à toa de pessoas. Agora, é irónico, e não posso negar que não, que ele tenha morrido exatamente da forma, ou seja, ele foi vítima do sistema que ele defendia com unhas e dentes. E isso não deixa de ser a tua ironia, por mais que tenha sido obviamente uma tragédia, mas na verdade aquilo que se perdeu foi uma pessoa má. Perdeu-se uma pessoa má no mundo. E isso não quer dizer que esteja correto, quer dizer que há menos uma pessoa má no mundo. E achei também muito irónico que durante este tempo em que andaram à procura do assassino, estivessem... Eu acho que o próprio... como é que se chama? O Mayor? Acho que é Mayor? Tipo, o presidente da Câmara do Utah disse que durante não sei quantas horas ele rezou para que o assassino não fosse um deles. E com um deles ele queria dizer que não fosse uma pessoa de direita, uma pessoa branca. Que fosse imigrante, provavelmente algum dos bodes expiatórios que eles gostam tanto de ter para provar, ou para tentar provar que todos os problemas que existem são de toda a gente, menos deles. E chegaram à conclusão, encontraram agora o assassino, e é uma pessoa, um homem de 22 anos, branco, de uma família conservadora e religiosa e pró-armas. Ou seja, a pessoa que matou o Charlie Kirk era uma pessoa igual ao Charlie Kirk. O que não deixa de ter a sua graça
negra dentro de toda esta situação que não deveria ter acontecido, como é óbvio. E pronto, é assim um tema que tem estado na berra e que ainda vai ter muito por onde falar, mas das coisas que me tem mais irritado, e acabo por fazer parte do problema, porque estou aqui a falar sobre isto, porque fiz conteúdo sobre este tema, mas é a energia, como eu disse no Reels, a energia que está toda a gente a despender, a ficar triste em relação à morte deste homem, ou das pessoas que estão a despender energia a ficarem felizes pela morte deste homem, todas as discussões que estão a surgir disto, que são ou que podem ser produtivas, mas que no final do dia há tantas outras coisas absolutamente horríveis a acontecer, não só relacionadas com esta questão da arma, mas que merecem atenção, como dias antes, e provavelmente dias depois disto ter acontecido, continuaram a existir, como é que se diz? Tiroteios em massa, à toa, em escolas, em sítios públicos, pessoas a morrer só porque estavam no sítio errado à hora errada. A ideia de se existir numa sociedade moderna e num país desenvolvido como supostamente os Estados Unidos são, é completamente inconcebível para mim. Eu não consigo imaginar o medo de viver num sítio assim e principalmente de ter filhos num país como a América. A ideia de deixar o meu filho numa escola e saber que existe a probabilidade de chegar lá um maluco qualquer com uma arma e matar toda a gente que apareça à frente é distópico, é quase surrealista, e pensar que na América isso é, sei lá, é tão constante como pequenos assaltos ou se calhar tipo carteiristas cá em Portugal. Eu não consigo imaginar o medo constante que é ser mãe, ser pai e ter gostarem de pessoas num país como aquele. E cada dia que passa, cada ano que passa, e quanto mais eu tenho contacto com a cultura americana e com as coisas que lá acontecem, mais eu chego à conclusão de que a América é uma sociedade extremamente limitada e pouco evoluída, só que com acesso a muita tecnologia. Eles conseguiram enganar-nos bué da bem por causa de Hollywood e dos filmes e da romantização toda do sonho americano e do estilo de vida americano, mas cada vez mais eu noto que eles são eu ia dizer tribo, mas isto pode soar ofensivo, mas percebem o que eu quero dizer? O nível de educação deles é péssimo, o acesso à saúde é péssima, a segurança é péssima, a alimentação é péssima, eles são quase todos malucos da cabeça e por algum motivo, de alguma forma, conseguiram fazer com que o mundo inteiro achasse que eles eram o protótipo de sociedade a alcançar. Eu acho que nos últimos anos isso tem sido quebrado um pouco, também através da informação, que é cada vez mais fácil, que chega de forma mais rápida. Essa ideia tem sido um bocadinho desconstruída, mas até há bastante pouco tempo a América era tipo a cena. E eu não... a América irrita-me, é só isso. Vai por mim. Para aligerar aqui um bocadinho as coisas, eu na sugestão cultural desta semana vou sugerir um podcast que eu comecei a ouvir até recentemente. Comecei a ouvir recentemente, por mais que o podcast já seja bastante antigo. Chama-se Ouro sobre Azul. Quem me segue no Instagram provavelmente já conhece ou já me ouviu falar. Eu já fui a este podcast há uns 2 ou 3 meses, se não me engano. É o podcast da Salomé Santos, que é uma pessoa que eu adoro seguir e adoro ter como pessoa conhecida e amiga. Já a posso considerar amiga, por mais que pudéssemos estar juntas mais vezes, mas ela mora no Porto, eu moro em Lisboa, pronto, cada uma tem a sua vida, mas ela é uma pessoa muito querida, muito especial, e por alguma razão que eu não tenho desculpa para o facto de não ter começado a ouvir o Ouro sobre Azul mais cedo, aconteceu. Ela começou o podcast mais ou menos na altura em que eu engravidei e me tornei mãe e isso tudo, e vocês já sabem como é que eu estive mentalmente nessa altura e a minha vida super caótica, portanto não calhou. E este ano
logo no início do ano, tipo fevereiro ou assim. Eu lembro-me que foi no dia em que eu fui ver um concerto da Milhanas sozinha, e foi assim um marco muito especial para mim, porque supostamente eu ia com a minha melhor amiga, mas ela ficou sozinha, ficou doente nesse dia e eu não consegui arranjar mais ninguém para vir comigo, então assumi que ia pela primeira vez na vida sozinha a um concerto, que tem sido assim uma coisa que eu tenho tentado lutar nos últimos anos. Eu sinto que fiz assim um progresso enorme nesta questão toda de ansiedade social. O facto de ter começado a fazer terapia teve um papel importantíssimo nisso, mas houve durante muito tempo, quando eu estive assim mais fragilizada psicologicamente no pós-parto e nos anos que se seguiram, houve alturas em que eu tinha ansiedade de sair de casa. Lembro-me de sair de casa e me sentir extremamente observada, como se tivesse sempre alguém a olhar para mim, a ver o que é que eu estava a fazer de certo e de errado, ou a julgar a forma, sei lá, como eu me vestia, como eu agia, como eu me comportava. Era assim um sentimento quase de perseguição constante e eu nem me apercebi quando é que deixei de sentir isso, que foi super engraçado, e eu só consegui perceber que tinha deixado de sentir isso quando revi um vlog dessa altura e falei sobre essa sensação que eu tinha, e ao ver o vídeo pensei, eu já nem sinto isto, eu não sinto isto já, e não me apercebi do momento em que deixei de o sentir. Mas porquê é que eu vim para aqui? Eu estava a falar sobre a Salomé. Exato. E nesse dia em que aconteceu isso imprevisto, eu fui ao concerto da Milhanas, então acabei por estar bastante tempo sozinha nessa tarde e nessa noite, e já tinha ouvido todos os podcasts que eu tinha por ouvir nessa semana e precisava de mais, e lembrei-me de ouvir o Ouro sobre Azul, que eu sabia que existia, obviamente, até porque também já tinha participado num episódio logo no início, em que eu estava em pleno pós-parto. Eu lembro-me que tinha acabado de voltar a Lisboa depois do Duarte nascer, portanto eu sabia que o podcast existia, só nunca me tinha dignado a ouvir a sério. Então basicamente o Ouro sobre Azul foi a minha companhia durante esse dia, que foi muito marcante para mim. Então isso teve assim um impacto muito grande para que eu me apegasse emocionalmente ao podcast. Para além do podcast ser ótimo, porque se vocês precisam ou sentem necessidade de ter um conteúdo que vos saiba conforto e abraço e acalma, este é o podcast perfeito para isso, porque primeiro a Salomé ela é calma em pessoa, ela é calma mesmo a sua personalidade, mas a voz dela é muito melódica, muito bonita, muito relaxante, ela fala muito bem, tem uma ótima dicção, um ótimo vocabulário, traz sempre temas super pertinentes e interessantes para os podcasts, sem também ser demasiado densa nem pedante. Portanto, é daqueles podcasts que me entusiasma sempre quando chega a domingo e eu sei, ok, é domingo, significa que tenho mais um podcast, tenho mais um episódio do Ouro sobre Azul para ouvir. Portanto, se vocês não ouvem este podcast, Ouro sobre Azul, eu recomendo a 1000%. E a Salomé também era uma das pessoas que eu gostava muito de trazer cá ao podcast também, portanto vamos ver se isso acontece eventualmente nos próximos tempos, e vão ouvi-la, porque merece muito. Não é por mal. O meu ódio de estimação esta semana são nomes demasiado originais. Eu sei que estamos na era em que sentimos a pressão para sermos sempre diferentões, sermos bué originais em tudo, na forma que decoramos a casa, na forma como nos vestimos, na forma como nos maquilhamos, nos filmes que vemos, nas músicas que ouvimos e também nos nomes que damos aos nossos filhos. E para mim isto é um flagelo que tem de parar, porque se é ok nós tentarmos ser diferentes e originais nas outras áreas todas da nossa vida, que ninguém tem nada a ver com isso, desde que não façamos mal a ninguém, está tudo ok. Agora, eu acho que o nome de uma pessoa, inventar ou escolher o nome de uma pessoa, não é a altura para tentar ser original. Porque eu não sei se as pessoas se lembram disto quando estão a escolher um nome para um filho, mas esse filho vai ter esse nome
para o resto da vida, em princípio. E mesmo que não vá ter, só a trabalheira de mudar de nome hoje em dia, enfim, podemos só evitar essas burocracias e esse stress todo. Porque tentar arranjar um nome original para uma criança pode correr muito bem e de repente inventam ou lembram-se de um nome super diferente e giro e bonito e têm a sorte do vosso filho ou filha a gostar. Mas a probabilidade é ele não gostar. A maior parte das pessoas não adora o nome, porque nós temos muita tendência para achar que os nomes ou as coisas das outras pessoas são sempre mais fixes do que as nossas, mas esse risco aumenta muito quando o nome não é normal, percebem? E hoje em dia há muito esta cena de eu vou ter uma filha, vou chamá-la Joana? Não, vou chamá-la Lua, Luna, Sky, Iris, Isis. Eu conheço uma pessoa que chamou a filha de, atentem, e atenção, pessoas portuguesas, porque obviamente abre-se a exceção quando os pais são estrangeiros ou quando um dos pais não é português e há assim uma abertura maior para haver nomes, obviamente, que não sejam 100% normais, 100% portugueses. Mas pronto, voltando atrás, 2 pessoas portuguesas, normais, classe tipo média-baixa, sem nada de propriamente muito especial e decidem chamar a filha de Ainoa. Sim, eu fiz uma pausa propositada para vocês entranharem este nome. Ainoa. E depois acho que tiveram outra filha com um nome igualmente macabro. E a única coisa que eu digo é acalmem-se só. Qual é o problema de um Tiago? De um Ricardo? De um David? De uma Alice? De uma Matilde? De uma Leonor? São nomes bonitos, são nomes normais, que nunca vão surpreender por serem uau, que nome lindo. Não vai acontecer, mas também não é preciso acontecer, mas também nunca ninguém vai ficar tipo, isso é mesmo o teu nome? Ou é uma alcunha? Quando alguém pergunta isto, eu acho que é uma red flag. E em conclusão nós não precisamos de ser originais em tudo, está tudo bem a ser normal em várias coisas da nossa vida, principalmente no nome que vamos carregar para o resto da vida. Um lugar para ficar. Sinto que nesta rubrica, eu não consigo dizer rubrica, eu sei que é a palavra certa, a forma certa de se dizer, mas toda a minha vida disse rubrica, e soa muito melhor. É como, qual era a outra palavra que eu também dizia mal? Clitóris. Desculpem, atirei um clitóris à toa aqui no meio da conversa. Mas sabem como é que eu dizia clitóris? Agora parece-me absurdo, mas na altura era assim que eu dizia, que me soava bem. Eu dizia clitóris. Parecia, sei lá, russa, ucraniana, tipo clitóris. E aí eu dizia clitóris. E quando comecei a ouvir as pessoas a dizerem clitóris, comecei a tipo, mas esta gente é toda burra. Sim, desculpem, eu às vezes sou demasiado presunçosa. Mas pronto, eu sinto que o meu raciocínio hoje está muito lento, peço imensa desculpa se for o caso, mas estamos pós-fim de semana e no fim de semana a minha cabeça fica sempre em papa, porque sim, eu estou a gravar isto tipo terça-feira de manhã. Mas pronto, muito relacionado, eu ia dizer um bocadinho, mas está bastante relacionado com o tema que eu estava a falar no ruído de fundo, sobre esta coisa toda da empatia e do Charlie Kirk e das coisas todas que nos pedem para ser, ou para dizer, ou para defender. Eu achei que era interessante falar sobre a performance, ou seja, na altura em que nós estamos a viver, eu sinto que tudo o que nós fazemos tem um lado performativo. O que às vezes tem a sua graça, mas na maior parte do tempo eu sinto que é quase doentio e problemático. E quando essa performance começa a entranhar-se também naquilo que nós supostamente temos de sentir, neste caso, empatia, é ainda mais pesado, acho eu, porque nós temos sempre um quê de performance na nossa vida, porque obviamente quando nós saímos à rua, nós escolhemos as roupas que queremos usar, o penteado que queremos usar, a forma como nos queremos apresentar ao mundo, transmite uma mensagem daquilo
que queremos que achem sobre nós. E isso, quer queiramos, quer não, é uma espécie de performance. E está tudo ok. Isso sempre foi assim desde o início dos tempos, de todas as modas e estilos de vida e forma de nos apresentarmos que já existiram. Só que antes fazíamos isso a uma escala muito menor. Ou seja, no meu tempo de criança, por exemplo, que eu acho que é sempre mais fácil dar exemplos pessoais e próprios do que estar a cogitar sobre realidades que eu não conheço, mas na minha infância, na minha adolescência, a curadoria que eu fazia, o tipo de pessoa que eu fazia era para os meus amigos de turma, quanto muito para os meus colegas de escola. Eram essas as referências que eu tinha, as inspirações que eu tinha, as pessoas que eu achava giras ou estilosas que eu queria imitar eram as outras raparigas ou as outras pessoas das outras turmas, mas tudo ali, dentro daquele seio escolar. E ao longo dos anos, esse leque de pessoas que nós vemos e assimilamos e queremos imitar ou que temos como inspiração ou referências foram-se alargando extremamente. E quando eu estava a fazer o guião para este episódio, eu comecei assim a fazer um exercício de rebobinar e a pensar a partir de que momento é que eu senti que este núcleo se alargou exponencialmente. E por mais que eu quando estava tipo, sei lá, 8º, 7º ano, começou a surgir o high five, que eu pedi imenso à minha mãe para fazer, ela nunca me deixou, ela só me deixou criar high five no 9º ano e era com controle parental, ou seja, qualquer pessoa que me pedisse amizade e eu aceitasse, para ficar lá gravado, a minha mãe tinha que aceitar também através do e-mail. Era assim um controle super rígido, mas que hoje em dia, enquanto mãe, eu percebo a 300% e provavelmente faria exatamente a mesma coisa. Mas naquela altura, obviamente com 14 anos, irritava-me solenemente porque todos os meus amigos tinham high five de forma livre e solta e eu tinha aquele controle bastante apertado e limitado. Mas pronto, por mais que tivéssemos essa componente do high five, eu sinto que ainda era muito os nossos amigos da escola, poderia-se alargar ao primo de um amigo que nós tínhamos conhecido, uma festa de anos, estão a ver assim, pessoas tipo amigos de amigos, conhecidos de amigos, mas eu sinto que quando essa necessidade de curar aquilo que nós somos ou acreditamos ou a nossa estética num todo começou a surgir na altura do Tumblr. E Gen Z, se vocês me estão a ouvir e não sabem o que é o Tumblr, porque é possível que não saibam o que é o Tumblr, era uma rede social que existiu, que teve na berra, pelo menos no meu contexto, ali desde 2010 a 2013, 2014, e era assim uma espécie de fusão do Instagram com o Pinterest. Eu acho que sim, podemos dizer que o Pinterest e o Instagram poderiam dar um bebé, que era o Tumblr, por mais que o Tumblr tenha surgido antes destas duas. Era uma plataforma, uma rede social em que se valorizava muito a estética do nosso perfil de Tumblr, ou seja, o nosso perfil de Tumblr era quase como se fosse um mood board de nós enquanto pessoas. Pelo menos eu levava isso muito a sério e as pessoas que estavam à minha volta, os meus amigos, levavam isso muito a sério. Era uma plataforma onde podíamos publicar fotos nossas, mas o mais comum era republicar fotografias ou textos ou coisas que nós gostássemos e fazíamos uma espécie de colagem e de mosaico num perfil, como nós temos hoje em dia o perfil do Instagram, tínhamos o perfil do Tumblr, só que em vez de ser só sobre coisas, fotografias e vídeos que nós publicávamos diretamente, íamos buscar coisas de outros criadores e colávamos no nosso perfil e aquilo tudo junto dava assim uma ideia da pessoa que nós éramos. Podíamos escolher tipo o fundo do Tumblr, podíamos escolher a música que começava a dar quando as pessoas entravam na nossa página, o título da nossa página, era assim uma fusão entre perfil de Instagram, entre a vibe do Pinterest de ser bué de estético, com um site. Agora tentando explicar, o Tumblr era uma cena bué específica, mas eu amava e tenho muitas saudades do Tumblr. Era muito inspirador e eu inspirava-me muito para os trabalhos que tinha que fazer e para as coisas que queria criar. E eu sinto que, pelo menos no meu caso, foi a partir daí que eu comecei a tomar mais atenção
à forma como eu podia moldar a forma como os outros olhavam para mim, ou como eu achava que eles olhavam para mim. E eu sinto que nessa altura essa questão restringia-se muito mais à questão estética, física das coisas, ou seja, as roupas que nós usávamos, ou também as músicas e as bandas de que gostávamos, as nossas referências visuais eram assim o que nos tornava mais ou menos apelativos, né, consoante as pessoas, e ao longo do tempo começaram também a surgir outras redes sociais igualmente marcantes e importantes, depois até ultrapassaram o próprio do Tumblr. Essa necessidade de curadoria começou a passar não só começou a ser não só na parte estética, mas também na questão de crenças e de valores. E se no início, por exemplo, no YouTube, quando eu comecei a seguir YouTubers e comecei assim a ter acesso a pessoas do outro lado do mundo, eu sinto que eu comecei a consumir YouTube muito nova. Eu tinha para aí 14 anos, isto em 2010, 2009, 2010 foi quando eu comecei a seguir YouTube, mas quando comecei era assim mais de uma vertente de entretenimento, passatempo, tipo, eu seguia Filipe Neto, Nerba, Pepperan, o Kiko Isoto, ou seja, tudo mais conteúdo para rir, de humor e coisas do género, e só lá para 2015, 2016 é que comecei a consumir YouTube numa vertente de interessar-me pela vida de outras pessoas. Foi também quando o formato de vlog começou a ficar mais famoso, e à medida que me interessava pela vida das pessoas, comecei a me interessar também pela forma delas pensarem. Pessoas, sei lá, eu seguia muita gente da Austrália e de repente ver o estilo de vida da Austrália e a forma como as pessoas na Austrália pensavam e agiam, pronto, tudo isso abriu-me um leque de novas possibilidades de ter acesso à vida de pessoas que estão no extremo oposto do mundo, e a forma como isso muda a forma delas falarem, delas agirem, delas pensarem as coisas em que elas acreditam. E eu sinto que foi uma altura super rica, pelo menos na minha experiência, em que eu aprendi imensa coisa. Encontrei muita gente que pensava de forma parecida a mim, e encontrei também muita gente que tinha crenças ou formas de viver completamente dispares da minha. E eu sinto que nessa altura isso ainda acontecia com alguma sensatez, tanto por parte de quem partilhava esses ideais, como da parte de quem consumia e ouvia. Ou seja, eu lembro-me de ver pessoas de quem não concordava, ou que podiam até não ter opiniões particularmente consensuais, e de não haver hate, ou podia haver, claro que sempre houve, né? A partir do momento em que há a liberdade de qualquer pessoa poder comentar em qualquer vídeo, há sempre quem vá fazê-lo de uma forma menos agradável. Mas, regra geral, havia esta noção que vinha ainda muito da forma que as pessoas se tinham de dar mais na vida real do que online, de que se eu não concordo com a opinião desta pessoa, eu vou só mudar de vídeo, não vou ligar, não vou armar confusão, que é normalmente, ou pelo menos até bastante recentemente, o que se fazia na vida. Isso existia também nas redes sociais. E à medida que fomos ficando cada vez mais online, patologicamente online, essa linha deixou de existir, porque é sempre mais fácil criticar e ofender alguém que não está à nossa frente do que ter essa pessoa à nossa frente e chamar-lhe exatamente as mesmas coisas que chamaríamos só num comentário escrito. E ao longo do tempo, essa linha e esse bom senso foi-se diluindo. Lá está, por parte de quem comenta e de quem consome, e também na forma como quem produz o conteúdo ou quem transmite as suas ideias o começou a fazer. E eu própria fui um bocadinho, ia dizer vítima, mas fiz parte deste problema. Ou seja, a partir do momento em que eu mencionei isto ao de leve no episódio anterior em que falei com a Inês, a partir do momento em que surgiu o conceito do algoritmo, em que existe uma ferramenta que consegue perceber aquilo que nos interessa e que por isso recomenda coisas dentro desse universo, nós vamos nos fechando numa bolha de pessoas
que só dizem aquilo que nós queremos ouvir. Estamos rodeados de pessoas ao longo do planeta que pensam como nós, que não discordam de nós, que validam exatamente aquilo que nós já acreditamos. Então, estamos tão dentro dessa bolha que a partir do momento em que à toa aparece alguém que diz uma coisa diferente, nós só conseguimos pensar, ok, se eu estou rodeada de milhares de pessoas que me dão razão, esta pessoa que me está a contrariar só pode estar errada, não há outra hipótese. Não há hipótese de poderem haver várias verdades, de várias perspectivas, várias opiniões, só existem dois grupos. Os grupos dos certos, que é onde eu estou, na minha bolha, no meu algoritmo, e o grupo dos errados, que são todos aqueles que não concordam comigo. E quando eu iniciei a minha presença online, que como vocês sabem era quase unicamente acerca do meu estilo de vida vegano na altura, sobre sustentabilidade também, mas principalmente sobre o veganismo, eu estava dentro dessa bolha do veganismo, eu estava, também era miúda, tinha tipo 18 anos, acabadinhos de fazer, tinha tipo, enfim, fiquei muito exasperada para que as pessoas descobrissem o mesmo que eu descobri e que vissem as coisas da mesma forma que eu via, que vivessem da mesma forma que eu vivia, e era para mim inconcebível a ideia de que não concordassem comigo, porque para mim aquilo era tão óbvio e tão certo, porque lá está, à minha volta, na minha bolha, toda a gente me fazia crer que aquela era a única forma plausível e correta de viver, que era inconcebível a ideia de ninguém ou de alguém poder não concordar. E por mais que, passados estes anos todos, eu esteja uma pessoa bem mais ponderada, equilibrada e calma, pacífica até, eu continuo a concordar comigo própria no sentido em que eu continuo a concordar que não consumir produtos de origem animal ou testados em animais é a forma correta de se viver, não só em questões éticas de bem-estar animal, como também a nível ambiental, que é assim a coisa que mais tem peso na minha vida. E foi o motivo pelo qual eu me tornei vegana, porque antes eu era só vegetariana. Eu tornei-me vegetariana pelos animais e vegana pelo planeta. E eu continuo a achar que isso é a forma certa. Agora, com os anos eu fui percebendo que o mundo não está construído dessa forma. E se bem que sim, nós devemos também lutar um bocadinho pelo mundo que queremos ver, onde queremos viver, é irrealista da nossa parte. É uma utopia achar que sozinhos conseguimos mudar tudo. E durante anos eu lutei muito para que isso acontecesse e paguei a fatura com a saúde mental. Com talvez uma relação não tão saudável com a comida. E isto pode ser até um tema para um próximo vídeo, mas eu cheguei à conclusão de que eu punha uma pressão muito grande em mim própria, ou seja, eu não me dava oportunidade de falhar no que quer que fosse, e se falhasse no que quer que fosse, martirizava muito, sentia muita culpa, muita tristeza, sentia-me também muito observada constantemente. Eu lembro-me perfeitamente de um dia ter de ir a um McDonald's comprar... Eu ia comprar só batatas, acho eu, e eu morria de medo que alguém que me pudesse seguir, me pudesse conhecer nas redes sociais, olhasse para mim naquela fila do McDonald's e pudesse cogitar que eu estava a ir comprar um hambúrguer de carne e que fingia nas redes sociais que era vegetariana. Ou seja, eu já estava neurótica da cabeça. Comecei a ficar mesmo com a mania da perseguição. Isto tudo porquê? Porque entrei tanto naquela bolha do veganismo de pessoas que acreditavam que tínhamos que lutar e ser 100% certos e 100% vegan e 100% tudo, e que quem quer que fosse que não se esforçasse tanto assim e que não concordasse era má pessoa, que isso moldou mesmo a forma como eu vivi durante aqueles anos todos. E eu sinto que foi nessa altura em que começou a ficar tudo tão extremista, tão extremado, que começou a haver esta separação de águas em tudo. Ou seja, para mim naquela altura eram as pessoas que comiam carne
e as pessoas que não comiam carne, as pessoas que se preocupavam com a sustentabilidade e as pessoas que se estavam a cagar. Depois começou a ser todas estas questões mais sobre o racismo, sobre a comunidade LGBTQIA+, sobre a questão política, que agora sinto que é assim o tema que separa mais as pessoas de forma mais dramática e tempestuosa. E depois, quando há estas questões todas, ou seja, nós construímos esta ideia, ou começámos a acreditar nesta ideia de que podemos construir uma imagem nossa na internet, ou seja, nós existimos na vida real e parece que existimos ainda mais na net. Eu lembro-me perfeitamente o ano passado de me ter cruzado com uma antiga colega de trabalho e eu até escrevi uma crónica sobre isto, que eu já não via desde que trabalhei na Zara em 2015 e que de repente ela estava ali à minha frente e ela disse-me que há 4 anos que não tinha redes sociais nenhumas. E eu lembro-me do choque que senti por ficar em choque por ela não ter redes sociais, ou seja, fiquei chocada por ela, uma pessoa da minha idade ou mais nova ainda, não ter qualquer rede social e depois fiquei, porque é que eu estou tão chocada por isto? Porque é que a existência plena de uma pessoa, a existência física de uma pessoa no mundo, de repente não chega para ela existir de facto, e o facto dela não existir nas redes parece que lhe falta um braço, estão a perceber? E a noção de ter sentido isso deixou-me assim muito incomodada. Então, de repente, esta dimensão virtual digital que nós criámos de nós próprios tomou umas proporções enormíssimas e nós esforçamos muito para a pessoa que queremos que os outros achem que nós somos. E de repente, quando há estas situações que dividem as pessoas, como foi o caso do assassinato do Charlie Kirk, obrigam-nos a esta noção de que nós temos que ser pessoas super iluminadas e superiores e absolutamente coerentes, que é, se uma pessoa morre, por mais que ela tenha sido uma pessoa horrível, violenta, uma pessoa desprezível ao longo da vida, de repente morre e nós temos que sentir pena. Porquê? Porque é que temos que performar algo que não sentimos? E, para mim, no meu entender, eu posso estar completamente errada, mas eu vejo a empatia como se fosse uma parente da confiança. Ou seja, eu só consigo ter confiança por alguém que me prova que é de confiança, tal como só consigo sentir empatia por alguém que me provou que merece essa empatia. Eu não vou confiar a minha casa com os meus bens mais valiosos, com o meu ouro e as minhas joias, que eu não tenho, by the way, mas pronto. Eu não vou confiar a minha casa, não é? Que é das coisas mais valiosas que eu tenho, onde eu tenho tudo o que me é de valor na minha vida, a uma pessoa que já foi condenada por roubar. Eu não vou confiar o meu filho a uma pessoa que já foi condenada por maltratar crianças. Porquê é que eu vou sentir ou obrigar-me a sentir empatia por uma pessoa que nunca teve empatia por ninguém durante a sua vida, cujo trabalho era aumentar o preconceito sobre uma série de grupos de pessoas que já têm dificuldades por serem de minorias, sejam elas quais forem. E esta ideia de que, nós temos de reaprender que os seres humanos são todos, sem exceção, seres cinzentos. Não há ninguém que seja 100% bom, 100% correto, 100% coerente. E quem tenta fazer-se parecer como tal, primeiro que tudo, é super irritante. E depois, é mentiroso. Está a mentir. Ninguém pensa só, sente só coisas boas. É normal nós sermos apanhados desprevenidos pelos nossos próprios pensamentos intrusivos e ficarmos, eu não acredito que pense isto, eu não acredito que esta ideia me passou pela cabeça. E o que nos separa de sermos boas ou más pessoas é levarmos ou não esses pensamentos avante. Imagina, às vezes eu estou à minha frente, uma velhota à minha frente, e passa-me pela cabeça a ideia de o que é que acontecia se eu lhe desse ganda chapada na nuca? Se eu vou fazer? Não. E é isso que me torna uma boa ou uma má pessoa. Se eu desse um soco na cara da velha, pois, provavelmente era uma pessoa de merda.
Mas eu sentir ou pensar isso só é mau se eu o efetivar, não é? E nestas questões todas, por exemplo, nesta questão toda do Charlie Kirk, pode-me passar pela cabeça a ideia de que talvez não tínhamos perdido uma boa pessoa, talvez ele não fizesse propriamente falta no mundo geral. Claro que faz falta à família dele e não é sobre isso que eu estou a falar. Mas o pensamento intrusivo é, ok, menos uma pessoa má no mundo. Mas depois eu faço o exercício de pensar, mas está errada a forma como ele morreu, está errado ele ter morrido, está errado pessoas possuírem armas e acharem-se no direito de matar outras. Portanto, isto tudo para dizer que esta performance toda que começou a surgir e ao longo do tempo se tem entranhado também naquilo que nós supostamente temos que dizer, que temos de ser constantemente politicamente corretos, por mais que tenhamos que ser sempre bons e perfeitos e seres iluminados e defender sempre tudo o que está correto e dizer tudo de uma forma gentil e super limada, às vezes não dá. E às vezes é bom não dar. Às vezes é bom ouvir pessoas que não estejam constantemente no muro. Se há coisa que eu odeio é pessoas nas redes sociais, com plataformas, com comunidades enormíssimas que não têm uma única opinião pública. E eu não estou a dizer que as pessoas têm todas que fazer conteúdo político ou conteúdo ativista, mas há certas situações, há certos temas, há certas coisas que se podem fazer, dizer e ouvir que demarcam a nossa posição no mundo. E eu sinto que essa posição é uma coisa importante de ser demonstrada. Pessoas que vivem constantemente no muro são pessoas que querem ser puras, perfeitas. E toda a gente sabe que isso não existe. E é irritante haver pessoas que se esforçam tanto para tentar fazer com que os outros acreditem que isso existe e a fazer toda a gente se sentir mal por ser cinzenta. Percebem o que eu quero dizer? Eu sinto que fui bem confusa. Mas pronto, isto tudo para dizer que eu acho que é um problema muito grande toda esta performance constante em que vivemos, em que temos de pensar 300 vezes antes de dizer absolutamente tudo, em que sabemos que por mais que estejamos a dizer uma coisa absolutamente inocente, às vezes em tom de brincadeira, há sempre alguém que vai encontrar alguma coisa para implicar. Há dias em que é do género, vou só assumir que é este o mundo em que vivo e lidar com isso, e há dias em que eu me sinto realmente limitada na minha, vou dizer, liberdade de expressão. Não há bué palavras, vocês não sentem que há bué palavras e expressões que são super estragadas pelos grupos de pessoas que começam a abusar delas. Liberdade de expressão é uma delas que tem sido sempre muito usada por broncos e por grunhos e que agora eu usei e fiquei com nojo de mim própria. Top 3. No top 3 desta semana eu quero partilhar convosco, para terminar aqui este episódio que já vai longo, coisas das quais eu sinto saudades da era pré-redes sociais. Ao fazer este exercício de pensar como é que era a sociedade antes e a partir de que momento é que esta performatividade, esta curadoria das pessoas que nós somos começou a surgir, eu fui transportada para a minha infância em que não existia nada disto. Ou seja, existia internet, existiam sites, não existia telemóveis com internet. Ou seja, se nós queríamos ir à internet, eu ainda me lembro de chegar a casa e de pedir à minha mãe para ir ao site do Disney Channel, que tinha jogos incríveis, by the way, e dela dizer, ok, mas só pode estar 30 minutos ou 1 hora, porque aquilo pagava só 1 minuto. Impressionante. Parece um mundo jurássico, mas era super especial justamente por ser tão limitado. Eu sinto que às vezes eu não gosto nada daquele tipo de pessoas que está sempre a romantizar o passado, do género, na minha altura é que era bom, era muito mais giro, que tipo, não, a maior parte das coisas está mais fixe agora, está mais fácil e mais cómoda agora, mas em certas coisas, nesta questão toda de, por exemplo, dos desenhos animados, eu sinto que muito do que tornava os desenhos animados da nossa altura mágicos era
o não estarem sempre disponíveis. Ou seja, termos de chegar a casa a horas depois das aulas para ver os morangos com açúcar ou o zigue-zague de manhã, e de aquele desapontamento de quando queríamos muito ver uns desenhos animados e eles começavam a dar e depois vocês percebiam que era um episódio repetido, ou sei lá, tudo isso, ou quando vocês tinham a tarde toda para ver desenhos animados, tipo quando eu comecei a ter TV a cabo, tipo aí no 6º ano, e de repente tinha Disney Channel, que era assim o meu sonho. E de repente via desenhos animados a tarde toda e estava constantemente à espera que desse a minha série favorita, os desenhos que eu gostava mais, e tinha que aguentar aquelas séries que eu não gostava tanto, que acabasse o episódio para poder ver as que eu queria. Então quando começava as que eu queria era super especial. Eu vejo agora com o Duarte a ver desenhos animados que tem Netflix, tem Disney Channel, tem Showtime, e de que ele pode escolher exatamente aquilo que ele quer ver, pode escolher exatamente o episódio que ele quer ver, pode saltar o genérico, pode parar a meio quando lhe aborrece o episódio e passar para outro. O papel dos desenhos animados na vida dele, na infância dele e de todas as crianças que existem nesta altura, vai ser muito diferente daquilo que era para nós. Vão haver menos referências em comum, porque nós víamos todas as mesmas coisas, ou muito, o leque era menor porque ou tínhamos todos os mesmos canais, ou enfim. Agora todos os putos têm todos os desenhos animados que existem no mundo e podem escolher. Então, não sei, às vezes penso muito sobre isso, mas não é sobre isso que eu quero falar. E pronto, em terceiro lugar, neste ranking de coisas que eu sinto saudades na era pré-redes sociais, é eu lembrar-me que nos vestíamos todos sem comparação constante com pessoas que não têm nada a ver connosco. O que é que eu quero dizer com isto? Como eu estava a dizer, ainda agora nós comparávamos com as pessoas da nossa escola. E pronto, havia aquelas modinhas que às vezes de uma terriola para a outra já não se verificava. Era uma coisa muito daquele núcleo escolar. Enquanto que agora os miúdos comparam-se com miúdos da mesma idade, mas que moram nos Estados Unidos, em Inglaterra, em França, enfim, contextos totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes, e acredito que às vezes pessoas muito mais ricas com corpos totalmente diferentes daqueles que elas têm, e acredito que a pressão e o descontentamento e os complexos sejam muito maiores agora do que eram na nossa altura de adolescentes e infância. Outra coisa, em segundo lugar, era a cena de consumir coisas que nos suscitavam o nosso interesse e a nossa curiosidade pura, ao contrário do que acontece agora, que a curiosidade é suscitada porque as coisas viram trend ou porque viralizam. Ou seja, nós somos condicionados a ver e a ter curiosidade por aquilo que toda a gente está a ver. E lá está, isto também se verificava, mas a uma escala muito menor nos nossos núcleos de amigos. Então eu lembro-me perfeitamente de escolher filmes ou de escolher séries só porque via a sinopse e ficava interessada e não tinha ouvido ninguém a falar sobre aquilo. Enquanto que agora às vezes estou, sei lá, a fazer scroll na Netflix porque me apetece ver qualquer coisa e aparece-me uma série ou um filme e eu fico a olhar para aquilo e a pensar, isto até parece interessante, mas não ouvi ninguém falar, portanto deve ser uma merda. E em primeiro lugar, eu sinto falta do silêncio. Eu sinto que o mundo era bem mais silencioso. Eu lembro de muitos momentos em que estava aborrecida, sozinha, ou sei lá, com a minha prima, ou com os meus amigos na escola, em que já não tínhamos tema de conversa, em que já tínhamos brincado a tudo o que tínhamos por brincar, e estávamos só, em silêncio. E eu sinto que agora o silêncio é sempre preenchido por conteúdos, por músicas, por vídeos, por TikToks, e sinto que eu própria já não sei estar em silêncio, tenho sempre alguma coisa a dar, ou um vídeo, ou um podcast, ou uma música, e que o silêncio me incomoda muito. E antes o mundo era muito mais silencioso e havia mais espaço para contemplação e coisas do género, e muitas vezes sinto saudades disso.
Eu não sei, não fazia ideia que tinha tanta coisa para falar. Provavelmente só demorou mais tempo porque eu fui mais lerda e mais lenta a chegar às minhas próprias conclusões. Mas olhem, obrigada por terem ouvido até aqui. Não se esqueçam, qualquerdia.podcast@gmail.com, o nosso e-mail, para eu receber as vossas dicas, sugestões e opiniões. E vemo-nos no próximo episódio. Um beijinho, gosto muito de vocês.